Hoje eu quero tratar sobre Revolução Socialista, que é o último assunto do capítulo 6 deste pequeno livro que eu já mostrarei. E o capítulo 6 desse livro trata sobre as doutrinas socialistas, dois pontos, a teoria econômica de Karl Marx. Então o livro é este aqui, História do Pensamento Econômico, um livro bem pequeno do Hunt. Esse livro ele tem um viés marxista, então qualquer um que deseje ou qualquer um que queira ler esse livro já sabe que tem esse viés. Eu não concordo com esse viés, ele sequer faz sentido, uma visão muito uma visão reducionista da realidade, inclusive econômica, né? Da história econômica. Mas como eu já comecei o livro e já estou no capítulo 6, então vou finalizá-lo antes de avançar para um livro mais robusto. Mas o capítulo 6, que trata sobre as doutrinas socialistas e a teoria econômica de Karl Marx, trata sobre os seguintes tópicos: materialismo histórico, a crítica moral de Karl Marx ao capitalismo, a teoria do valor trabalho e da mais-valia, a acumulação de capital, desequilíbrios setoriais e crises econômicas, a concentração econômica, a miséria crescente do proletariado, o Estado capitalista e, por fim, o último assunto desse capítulo, a Revolução Socialista. Então vamos ver o que o autor tem a nos dizer sobre isso. São apenas 2 parágrafos. Numa visão global do capitalismo, Karl Marx tratou a acumulação de capital como um processo que envolve, inevitavelmente, várias etapas. Os ciclos ou crises econômicas ocorreriam com regularidade, e seus efeitos seriam tanto mais violentos quanto mais desenvolvida fosse a economia capitalista. A taxa de lucro tenderia a decair a longo prazo, exacerbando as contradições do capitalismo. Olha, pelo menos não é o que se observa, né? Até o presente momento, desde o momento que foi escrito o texto, não, a taxa de lucro não tendeu ao decaimento. Eu acho que ele chega a essa conclusão por conta da concorrência, né? Quanto mais concorrência, menor lucro, talvez seja isso. As indústrias, só esqueceu de levar em consideração que a produtividade aumenta. As indústrias se concentrariam, olha lá, isso que eu acabei de dizer. As indústrias se concentrariam em um número cada vez menor de gigantescas empresas, monopolistas e oligopolistas, e ao mesmo tempo a riqueza se concentraria em mãos de um número cada vez mais restrito de capitalistas. Na verdade, ele focou ainda no pensamento contrário do que eu acabei de dizer, que é mais absurdo ainda, né? De que não haveria então concorrência e que isso se reduziria nas mãos de poucos donos do capital. Não, também não se observa, né? Pior ainda, na verdade. A situação da classe operária tenderia a se deteriorar continuamente. A soma dessas adversidades tornaria impossível a sobrevivência do sistema. Nada mais sem sentido, né? A vida sob o capitalismo seria intolerável. A classe operária se revoltaria, destruiria o sistema e em seu lugar criaria um sistema econômico mais racional, o socialismo. Bom, esse último período aqui, parte do texto, também não faz sentido, né? Porque a vida sob o capitalismo seria intolerável. Não é o que parece também. Hoje em dia nós estamos em pleno 2024. A classe operária se revoltaria. Nunca aconteceu. Sempre que houve revoltas ao longo do mundo, na maioria delas, jamais foi feita por classe operária, mas sim por elites que defendem o socialismo, seja intelectual ou não. Geralmente são pessoas que não estão envolvidas com o proletariado em si, com a classe operária. Destruiria o sistema e em seu lugar criaria um sistema econômico mais racional. Aqui ele incentiva, né, que o sistema econômico mais racional seria o socialismo, né, uma espécie de planejamento central. Mas, ao longo da história, percebeu-se que não, isso não é racional. Não se comprova na realidade que isso de fato é racional por conta de toda a catástrofe gerada em torno disso nas mais variadas economias que adotaram esse sistema ao longo da história. Então veja que esse texto por si só ele se refuta sozinho mesmo com observações na realidade. É muito fácil você perceber o quanto a teoria socialista ela não faz sentido, é só você observar a realidade. E geralmente quando você coloca essa argumentação da realidade, quem acredita no socialismo tende a negar. Então não tem como você levar a sério uma pessoa que nega a própria realidade. Acho que o nome disso, inclusive, acho que isso até se enquadra em quadros clínicos aí, né? À medida que diminui progressivamente o número de magnatas do capital que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, aumenta a massa de miséria, de opressão, de escravidão, de degeneração, de exploração. Porém, aumenta também a rebeldia da classe operária.
classe cada vez mais numerosa, que é disciplinada, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo capitalista de produção. O monopólio do capital converte-se em grilhão do modo de produção que, com ele e a sua sombra, floresceu. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho chegam a um ponto de que se tornam incompatíveis com o seu tegumento capitalista. Este tegumento rompe-se em pedaços. Sua hora final da propriedade privada capitalista, os expropriadores são expropriados. Isso aqui, essa citação que está no Capital, página 763 de Karl Marx, me soa tão apocalíptico. Então, essa é uma outra razão pela qual qualquer visão marxista ela não faz sentido, porque ela tem uma visão messiânica de mundo. Então, sempre espera algo melhor lá no futuro e que vai haver uma salvação final, uma redenção final, como ele propõe aqui. Então, veja que, no fundo, uma teoria marxista como essa que esse livro aborda e defende é uma teoria, entre aspas, religiosa, espiritualista, sem sentido algum neste caso, pior ainda, né? Então, não, nada disso que ele colocou aqui aconteceu, simplesmente. E quando aconteceu de forma artificial, o que veio depois não foi esse paraíso que ele esperava. Nos capítulos seguintes, examinaremos os teóricos que saíram em defesa do capitalismo, contestando Karl Marx. Olha só, meu Deus, metade do livro para chegar nisso, bem como o desenvolvimento do pensamento socialista após sua morte. Beleza, então eu fico por aqui, um brevíssimo vídeo. No próximo quero trazer um resumo sobre todos esses tópicos que eu mencionei do capítulo 6 antes de avançar para o capítulo 7. Toda terça-feira um vídeo sobre introdução ao pensamento, ou à história do pensamento econômico, que infelizmente atualmente estou utilizando um livro marxista, mas é bom porque a maior parte das faculdades hoje em dia, quando trata de história do pensamento econômico ou a parte mais de humanas, de economia, quase sempre é marxista. Então eu reviso, né, e vejo quanto absurdo é isso. Fico por aqui, valeu!